Isaías, o profeta da visão e da promessa. Há homens que falam e há homens que são a própria voz de Deus. Isaías pertence a essa segunda categoria. Um homem que viveu em meio à decadência espiritual de Israel, quando reis se corrompiam, o povo se desviava e a esperança parecia ter sido engolida pela idolatria. Mas foi nesse cenário de trevas que Deus levantou um profeta com uma missão extraordinária: ser o mensageiro da justiça, da esperança e da redenção. Isaías não apenas falou sobre o que via ao redor, ele enxergou o invisível. Suas palavras atravessaram séculos, antecipando o nascimento, a morte e a glória do Messias. Ele viu o trono celestial, ouviu os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a partir desse encontro, nunca mais foi o mesmo. Isaías é o profeta da dualidade. De um lado, ele denuncia o pecado, a hipocrisia e a arrogância humana. Do outro, revela o consolo, a salvação e a promessa divina. Seu livro é uma das obras mais ricas e poéticas de toda a Escritura, unindo juízo e misericórdia, advertência e esperança. Mas antes de ser o profeta dos grandes mistérios, Isaías foi um homem comum que teve medo, que duvidou de si mesmo, que viu sua própria impureza diante da glória divina. E é exatamente isso que o torna tão humano e inspirador. Um homem que profetizou a destruição de impérios e o nascimento do Salvador. Então, antes de prosseguir, eu te convido a uma pausa. Respire fundo, feche os olhos e se pergunte: o que Deus tem tentado te mostrar e você ainda não está enxergando? Se este vídeo tocar o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários: hoje serei avisado, porque o mesmo Deus que chamou Isaías ainda fala com aqueles que o escutam. Tudo começou no ano em que o rei Uzias morreu, um tempo de luto, incerteza e silêncio. O trono terreno estava vazio, mas o trono celestial permanecia inabalável. Isaías entra no templo talvez em busca de consolo e sai transformado para sempre. Ali, o véu entre o visível e o invisível se rasga e ele contempla algo que nenhum homem poderia suportar sem tremer. O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchendo todo o templo. Serafins, seres de fogo e pureza, voavam ao redor clamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O som de suas vozes fazia os umbrais tremerem, e a fumaça da presença divina envolvia tudo. Nesse instante, Isaías percebe sua insignificância. O profeta cai de joelhos e exclama: ai de mim, estou perdido. Diante da santidade de Deus, ele vê a própria impureza, sente o peso do pecado e reconhece que seus lábios, instrumentos da palavra, estão contaminados. É a confissão mais profunda que um homem pode fazer, não de seus atos, mas de sua essência. Isaías se vê nu diante da glória divina. E é nesse momento de total fraqueza que o milagre acontece. Um dos serafins voa até ele, trazendo uma brasa viva retirada do altar, toca seus lábios e declara: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. O fogo que poderia destruí-lo se torna o fogo que o purifica. Deus não o rejeita, o renova. Aquele que se via indigno é agora consagrado. Então, do meio da glória, a voz do Senhor ecoa: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, com os lábios ainda queimando da brasa santa, responde sem hesitar: eis-me aqui, envia-me a mim. Essas palavras atravessaram os séculos e continuam a ecoar como um grito de entrega e coragem. Elas simbolizam o momento em que o homem deixa de viver para se torna instrumento do Eterno. O chamado de Isaías não foi apenas um convite, foi uma convocação divina à missão mais difícil: falar a um povo de ouvidos fechados e corações endurecidos. Ele seria a voz solitária clamando no deserto espiritual de uma nação que se afastava de Deus. E ainda assim ele aceitou, porque quem vê o trono de Deus
Quem sente o toque do fogo celestial não pode mais viver como antes. Isaías descobriu que o verdadeiro chamado não nasce do conforto, mas da purificação. Não vem do desejo humano, mas do propósito divino. E a visão que ele teve naquele dia seria o alicerce de toda a sua profecia. Uma lembrança viva de que acima de todos os tronos humanos há um Deus que reina. Você já teve um momento assim? Um instante em que Deus te mostrou quem você realmente é, não para te condenar, mas para te transformar? Isaías viveu isso. E a partir dali, sua vida se tornou o reflexo da luz que ele viu naquele templo. Depois da visão no templo, Isaías não era mais o mesmo. Aquele homem que tremia diante da glória divina agora tremia apenas diante da injustiça humana. Ele se tornou a voz de Deus em meio à decadência moral e espiritual de uma nação que havia trocado a fidelidade por idolatria e a justiça por corrupção. Enquanto os reis se banqueteavam em palácios de ouro, o povo sofria sob o peso da ganância e os sacerdotes se vendiam por favores políticos. Isaías não se calou. E foi exatamente por isso que ele se tornou um profeta temido e odiado por muitos. Em seu tempo, os tronos de Judá foram ocupados por reis que variavam entre a devoção e a rebeldia. Isaías enfrentou Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, 4 reis e 4 fases distintas de uma mesma nação que oscilava entre a fé e o pecado. Para cada um deles, a mensagem era clara. Sem arrependimento não há futuro. Sem justiça não há paz. Isaías se levantava diante dos poderosos com a coragem de quem serve a um rei maior. Quando Acaz se aliançou com potências estrangeiras, confiando mais nos exércitos humanos do que em Deus, Isaías o advertiu: se não crerdes, certamente não permanecereis. Mas o rei não o ouviu. E a consequência foi o caos, a guerra e a perda da proteção divina. O profeta denunciava a hipocrisia dos líderes religiosos que falavam em nome de Deus, mas viviam em pecado. Dizia: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E suas palavras atravessavam os séculos, ecoando como um espelho da própria humanidade. Ele denunciou os juízes corruptos, os comerciantes desonestos, as mulheres que viviam na vaidade e os homens que exploravam os pobres. Sua mensagem era um trovão moral, ninguém escapava da verdade. Mas Isaías não falava apenas de juízo. Ele também revelava a ternura de Deus. Um Deus que, mesmo ferido pela rebeldia do povo, ainda dizia: vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa mistura de justiça e misericórdia fazia de Isaías um profeta completo. Aquele que sabia ferir com a verdade, mas também curar com a esperança. Mesmo diante de reis que poderiam mandar matá-lo, Isaías não recuava. Ele sabia que a autoridade dos homens termina, mas a palavra de Deus permanece. Sua voz se tornava cada vez mais firme à medida que a nação mergulhava no abismo da idolatria. Ele profetizou a destruição de Jerusalém, a invasão dos babilônios, o exílio e o sofrimento. E tudo aconteceu exatamente como ele disse, provando que suas palavras não eram apenas profecias, mas decretos divinos. No entanto, no meio das ruínas que ele mesmo anunciou, Isaías também plantou a semente da promessa. Um dia viria um rei justo, um servo sofredor, um Messias que restauraria tudo o que o pecado destruiu. Ele falou de um menino que nasceria, de um filho que seria dado, e cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Enquanto os reis da terra se corrompiam, Isaías profetizava sobre o Rei dos Céus que viria redimir o mundo. Isaías não viveu para ver todas as promessas se cumprirem, mas seu legado foi eterno. Ele enfrentou reis e advertiu nações, mas acima de tudo, foi fiel à voz que ouviu no templo. A coragem de Isaías não nasceu do poder humano, nasceu da convicção de que a verdade de Deus é mais forte que qualquer trono. Assim,
Enquanto os reinos se levantavam e caíam, Isaías permanecia firme, lembrando a todos, inclusive a nós, que a história pode ser escrita por reis, mas é decidida por Deus. 3. O profeta da esperança e o anúncio do Messias. Entre todas as vozes que ecoaram nas páginas do Antigo Testamento, nenhuma foi tão profunda, tão poética e tão cheia de esperança quanto a de Isaías. Se os outros profetas anunciavam juízo e destruição, Isaías via além das cinzas. Ele enxergava o renascer da luz em meio à escuridão. Quando o povo gemia no exílio, ele falava de consolo. Quando tudo parecia perdido, ele falava de redenção. E no silêncio da história, ele ergueu a voz para anunciar o maior mistério de todos, o Messias, o Filho de Deus que viria restaurar a humanidade. Isaías não profetizava como um espectador do futuro, mas como alguém que caminhava dentro das visões divinas. Ele viu, com olhos espirituais, o nascimento virginal de Jesus séculos antes de Belém existir. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, disse ele, um nome que significava Deus conosco. Em um tempo em que os homens acreditavam em deuses distantes e inacessíveis, Isaías ousou declarar que o Criador viria habitar entre nós. Foi a profecia mais revolucionária da história. O infinito se tornaria carne e o sagrado pisaria o pó da terra. Enquanto as nações guerreavam e os reis buscavam poder, Isaías falava de um rei diferente. Um que não viria com exércitos, mas com mansidão. Um que não governaria com espada, mas com amor. Ele dizia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Aquele menino seria o Messias prometido, o portador de uma paz que o mundo não compreende, a paz que nasce dentro, mesmo quando tudo fora está em ruínas. Mas Isaías também via o lado doloroso dessa promessa. Ele não pintava apenas a glória, via o sofrimento do Messias com uma clareza que nenhum outro profeta teve. No capítulo 53, ele descreve o servo sofredor com uma precisão que arrepia a alma. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Isaías enxergou a cruz antes que os romanos sequer a inventassem. Ele viu o amor de Deus se entregar pela humanidade. E ao mesmo tempo em que falava do cordeiro que seria ferido, ele também falava do leão que triunfaria. O mesmo Isaías que viu o sofrimento do servo também viu seu reinado eterno e reinará em justiça, e a paz não terá fim. É por isso que Isaías é chamado o profeta messiânico, porque em meio à tragédia da humanidade, ele foi o primeiro a cantar a melodia da redenção. A mensagem de Isaías atravessa os séculos como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Suas palavras ecoaram em Belém, no deserto da Judéia e no Calvário. Quando João Batista clamou no deserto: endireitai o caminho do Senhor, estava repetindo exatamente o que Isaías havia dito 700 anos antes. Quando Jesus leu em Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele estava lendo o próprio Isaías e dizendo ao mundo: a profecia se cumpriu hoje. Isaías nos ensina que a esperança não é um sonho ingênuo, é uma certeza espiritual. Mesmo quando tudo parece desabar, Deus está escrevendo um plano muito maior. Ele é o Deus que transforma o deserto em jardim, o pranto em louvor, a cruz em vitória. Isaías viu o Messias antes que ele viesse, e nós hoje vemos o cumprimento de tudo o que ele anunciou. Suas palavras nos lembram que a fé é enxergar o amanhã mesmo quando o hoje parece impossível, e que a esperança verdadeira não depende das circunstâncias, mas da promessa daquele que disse: eu estarei convosco todos os dias. 4. O consolo e a glória futura de Sião. Depois das visões de juízo e das advertências severas, o profeta Isaías ergue sua voz para o que se tornaria uma das mensagens mais belas e reconfortantes de toda a Escritura.
O mesmo homem que viu o trono de Deus e os serafins clamando Santo, 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 agora contempla algo ainda mais profundo, o consolo do Senhor e a promessa de uma nova criação. Isaías, no fim de sua jornada profética, se transforma no mensageiro da esperança definitiva. Ele fala não apenas ao povo de Israel, mas a toda a humanidade, aos cansados, aos que perderam a fé, aos que esperam por um novo começo. Ele inicia essa nova fase com uma frase que parece um abraço vindo do céu. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40:1. Essas palavras ecoam como bálsamo sobre corações feridos. É como se Deus dissesse: o tempo da dor vai passar. A escravidão não é eterna. Eu ainda tenho planos de paz. Isaías, o profeta da visão, agora se torna o profeta do consolo. Ele mostra que mesmo depois do exílio, mesmo depois da disciplina, há restauração. A mesma mão que corrige é a mão que cura. E é nesse ponto que Isaías revela algo que transcende o seu próprio tempo, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Ele escreve: pois eis que crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Isaías 65:17 é a antecipação de uma realidade que o Apocalipse de João confirmaria séculos depois. Isaías não fala de uma simples reconstrução física de Jerusalém. Ele fala de uma renovação espiritual de toda a criação. O pecado e o sofrimento teriam fim. O lobo habitaria com o cordeiro, a justiça floresceria e o choro deixaria de existir. A Sião que Isaías descreve é simbólica e eterna. É a Jerusalém celestial, o lugar onde o próprio Deus habita com seu povo. Ele pinta com palavras um cenário de luz, de justiça e de alegria que não conhece o caso. Nunca mais se ouvirá nela choro nem clamor, diz o profeta. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa visão é a expressão suprema do amor divino. Um Deus que não apenas governa, mas caminha junto com os seus filhos, restaurando tudo o que o tempo e o pecado tentaram destruir. O consolo de Isaías não é uma esperança ingênua ou um sonho distante. É uma profecia garantida pela fidelidade de Deus. Ele lembra ao povo que as promessas do Senhor não falham, mesmo quando os olhos humanos não veem saída. O profeta fala a um povo desolado, mas suas palavras valem também para nós. Hoje, cada lágrima tem um propósito. Cada deserto prepara um novo jardim. Cada silêncio divino é o prelúdio de uma grande resposta. No coração dessa mensagem está uma verdade eterna. Deus nunca abandona o seu povo. Ele disciplina, mas também restaura. Ele permite o caos, mas promete o renascimento. E na plenitude dos tempos, essa promessa se cumpre plenamente em Cristo, o Consolador prometido, o Príncipe da Paz, que veio transformar o luto em dança e o desespero em esperança viva. Isaías, ao olhar para o futuro, enxergou o que muitos ainda não conseguiam acreditar: que o fim não seria tragédia, mas triunfo, que o mundo não caminhava para o esquecimento, mas para a glória. É por isso que suas palavras continuam ecoando séculos depois, porque elas falam de um Deus que não desiste do homem. Assim, o profeta encerra seu ministério com uma visão de eternidade, uma terra redimida, um povo restaurado, um Deus presente. E ao contemplar tudo isso, Isaías nos ensina que a fé é a coragem de esperar o impossível e que o consolo verdadeiro só existe quando se confia no autor da promessa. Se o início de Isaías foi marcado por temor e purificação, o final é marcado por luz e esperança. O mesmo fogo que queimou seus lábios agora aquece corações. E sua mensagem, mesmo após milênios, ainda sussurra ao ouvido dos fiéis: não temas, o Senhor ainda está escrevendo o final da tua história e será glorioso. E assim chegamos ao fim da jornada desse gigante espiritual chamado Isaías. Mas na verdade, não chegamos ao fim de nada, porque Isaías é um profeta que não termina. Ele continua. Ele respira através dos séculos. Ele ainda fala, ancora, desperta e confronta.
Sua voz não está presa à antiguidade. Ela atravessa o tempo como um raio de luz que o passado envia ao futuro. Quando lemos Isaías, o céu se aproxima, o coração se silencia e algo dentro de nós entende que está diante de uma revelação que não pertence apenas à história, mas ao eterno. Isaías nos lembra que um encontro com Deus muda tudo. Muda quem somos, muda o que buscamos, muda a direção da nossa vida. Foi isso que aconteceu com ele diante do trono alto e sublime, quando a fumaça do templo o cercou e a brasa viva tocou seus lábios. Ali, Isaías descobriu algo que muitos passam a vida inteira sem descobrir, que a verdadeira transformação não vem de fora para dentro, de dentro para fora, do altar para o coração, do coração para o mundo. Ao longo de sua jornada, ele enfrentou reis, denunciou injustiças, suportou perseguições e carregou a dor de ver sua nação se afastar de Deus. Mas mesmo assim, Isaías nunca abandonou sua missão. Ele nunca deixou de proclamar que mesmo quando tudo parece ruína, Deus ainda está trabalhando. Que mesmo quando o povo cai, Deus ainda planta esperança. Que mesmo quando as trevas parecem vencer, a luz do Senhor está a caminho. O profeta do juízo também foi o profeta do consolo. O homem que viu a ira de Deus também viu sua graça. O poeta que anunciou a queda de Jerusalém também anunciou o seu renascimento. O visionário que testemunhou o cativeiro também enxergou, à distância dos séculos, o Messias que viria trazer liberdade definitiva. Isaías carregou dentro de si um paradoxo divino, julgamento e esperança. Ensinou ao mundo que Deus não destrói para abandonar. Ele destrói para reconstruir, purificar e restaurar. E talvez esse seja o maior impacto de Isaías em nossas vidas hoje. Ele nos lembra que não importa o quão quebrados estamos, Deus ainda desenha futuros onde só vemos cinzas. Ele nos prova que a fé não é fechar os olhos, é abrir os olhos para além do que é visível. Ele nos mostra que a verdadeira força não está na espada, mas na promessa, e que a promessa nunca falha. O legado de Isaías ecoa como uma convocação para cada um de nós. Se Deus te chamar, responda. Se Ele te enviar, vá. Se Ele te confrontar, mude. Se Ele te prometer, confie. Porque o mesmo Deus que segurou Isaías pela mão enquanto ele atravessava crises nacionais, guerras, quedas e renascimentos, é o mesmo Deus que pode segurar você agora. E se Isaías pôde anunciar o Messias antes de vê-lo, nós podemos viver com gratidão depois de termos conhecido seu nome, sua obra, sua redenção. No fim, Isaías nos presenteia com uma certeza que carrega o peso da própria eternidade. A palavra de Deus permanece para sempre. E agora eu deixo uma reflexão para você que acompanha estes vídeos e busca conhecer mais da palavra. Se Deus aparecesse hoje e te perguntasse, como perguntou a Isaías, a quem enviarei? Você teria coragem de responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Escreva aqui nos comentários, Senhor, eis-me aqui. Ou diga honestamente como se sente. Quero ouvir sua voz, porque Isaías já fez a parte dele. Agora é a sua vez de responder ao chamado.